Você já pensou nas inúmeras pessoas, culturas ou sociedades que existiram no passado, mas não existem mais? Bem, no vídeo de hoje vamos explorar alguns desses casos, focando em grupos humanos que foram extintos por diversos fatores, seja por epidemias, guerra, fome ou simplesmente absorvidos por povos maiores. Claro, respeitando cada cultura e conscientizando as pessoas sobre esse tema. Tassili. Os Tassili, que viviam na região do Saara, eram conhecidos por suas pinturas rupestres e arte pré-histórica. Seus vestígios datam de mais de 3.000 anos. Eles eram conhecidos também por suas técnicas de abrigos e subsistência. Mas com o tempo, sua população diminuiu e eles acabaram sendo absorvidos por outras tribos do Saara. Maia. Os maias foram um povo mesoamericano que floresceu entre 250 e 900 d.C., construindo cidades, desenvolvendo sistemas de escrita e contabilidade, e criando um calendário preciso. Apesar de serem um povo bastante avançado, eles foram afetados por desastres naturais, conflitos internos e pressões externas, o que levou ao colapso da civilização maia. Os maias foram depois absorvidos por outros povos mesoamericanos, como os astecas. Beothuk. Os Beothuk viveram no Canadá, na região de Terra Nova. Eles eram uma etnia nativa do Canadá que habitava a região há cerca de 1000 anos. Eram pertencentes a uma cultura de caçadores e coletores, que se adaptaram às difíceis condições climáticas do Canadá. Mas, infelizmente, eles foram vítimas de conflitos com os colonizadores europeus. E também foram afetados negativamente pela expansão dos assentamentos e pelas doenças trazidas pelos europeus, o que levou a uma redução drástica de sua população. Infelizmente, a última pessoa conhecida como sendo um Beothuk, chamada Chanauditit, morreu em 1829. Olmeca. O povo Olmeca habitava a região do México Central e o sudeste dos Estados Unidos, durante o período entre 1200 a.C. e 400 d.C. Eles foram um dos primeiros povos mesoamericanos a desenvolver uma civilização complexa, com uma sociedade agrária e organizada, uma escrita hieroglífica e arquitetura e estruturas notáveis. Entretanto, a civilização Olmeca eventualmente colapsou e a identidade e cultura Olmeca foi absorvida por outros povos mesoamericanos. Calusa. Eles eram um povo nativo da costa do sul da Flórida, que habitava a região há cerca de 1000 anos atrás. O povo Calusa era uma civilização única. Eles eram considerados um dos povos mais organizados e avançados que habitavam a costa do sul da Flórida. Porém, eles não praticavam agricultura, o que os diferenciava de muitos outros povos mesoamericanos. Sua organização e resistência tornaram-os um povo feroz, capaz de se manter independente da dominação espanhola por cerca de 200 anos. O povo Calusa foi um povo com uma cultura fascinante, cujo legado ainda é sentido hoje. Entretanto, o surgimento de doenças trazidas pelos colonizadores, os conflitos armados e as alterações ambientais provocadas por eles levaram à queda e eventual extinção. Timucua. Os Timucua eram um grupo de povos indígenas que habitavam a região da Flórida, sudeste dos Estados Unidos. Sua história remonta a milhares de anos, e eles desenvolveram uma rica cultura agrícola. No século XVI, a chegada dos europeus, especialmente dos espanhóis, teve um impacto significativo nos Timucua. Os colonizadores introduziram doenças, como a varíola, para as quais os nativos não tinham imunidade, resultando em epidemias devastadoras. Além disso, os conflitos e a colonização alteraram drasticamente o modo de vida tradicional dos Timucua. Ao longo do tempo, muitos Timucua foram forçados a se realocar ou foram assimilados por outras culturas. A combinação desses fatores levou à diminuição da população Timucua. No século XVIII, a identidade cultural distintiva dos Timucua praticamente desapareceu, e muitos deles foram considerados extintos como um grupo étnico identificável. Ovrimaiset. Os Evrimaiset, ou Eiremoiset em finlandês, eram um povo que falava finlandês. Eles viviam originalmente ao longo do rio Vuoksi, ao norte de São Petersburgo, na Rússia. Eles eram um grupo dentro do povo ingriano-finlandês e eram considerados um dos povos indígenas locais. Infelizmente, eles foram praticamente extintos durante o processo de russificação e assimilação que começou no século XVII,
onde foi estabelecida no território a província da Íngria, da qual os Evrimezet eram a maioria da população. Seus novos vizinhos eram os Savakot, colonos da região finlandesa de Saboia. No início, as duas etnias não tinham o costume de se misturarem muito, mas no final do século XIX e início do século XX, as diferenças entre elas desapareceram e todos os habitantes daquelas terras passaram a se autodenominar ingrianos. Hoje, os ingrianos também são considerados uma minoria étnica indígena. Na região de Leningrado, vivem apenas cerca de 4.000 deles. Encerrando o vídeo de hoje, queremos lembrar o quão importante é preservar e valorizar nossas culturas e legados. Não podemos esquecer a riqueza e diversidade das culturas que vieram antes de nós e que agora estão na memória. É importante que continuemos a aprender e a honrar os povos que foram, para nunca os esquecermos. Muito em breve haverá a continuação desse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!